Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Janara, sou professora da ETEC de Praia Grande, no ETIM de Química no primeiro ano e também no técnico em farmácia, da turma da noite. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a escolha profissional. É sempre um momento bem difícil, né, na nossa vida, quando a gente tem que se decidir para entrar ou escolher mesmo uma profissão. E a gente também tem muito em mente que aquela escolha daquela profissão vai ser algo para o resto da vida. Então eu trouxe aqui para vocês hoje uma palestra que eu já tenho gravada e hoje eu disponibilizo ela para vocês assistirem, né, no sábado letivo da ETEC, devido à Semana Paulo Freire, que foi um importante educador brasileiro que muito colaborou para a educação no Brasil. E, claro, a vida profissional, né, sempre também tem bastante a ver com a nossa vida escolar, a nossa vida acadêmica, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. Um beijo! Hoje o nosso tema seria a escolha profissional em um mundo incerto. E eu trouxe para vocês para a gente conversar sobre isso hoje. E só me apresentando, nem todos me conhecem ainda, né? Eu sou a professora Janara, sou professora da ETEC de Praia Grande e da FATEC de Praia Grande. No curso da ETEC sou professora em farmácia e na FATEC de Praia Grande dou aula na gestão empresarial, dou aula em processos químicos também, né? Pode ser que alguns tenham até me conheçam de lá, né? Já há muito tempo, já faz mais de 10 anos que eu dou aula na ETEC. E eu sou bióloga, sou formada em ciências biológicas, fiz mestrado na área de ciências ambientais, fiz doutorado na área de saúde coletiva e vai estudando, né, gente? Professor é assim, vai sempre estudando, estudando, estudando. E atualmente estou trabalhando com mentoria de carreira, orientação profissional e de carreira também, um trabalho paralelo que eu estou fazendo. Aqui coloquei algumas características minhas na forma de figuras. Como eu sou bióloga, né, gente, não posso deixar de citar que eu amo plantas, amo animais, gosto bastante de pesquisar, gosto bastante de estudar, gosto de viajar. Deixa eu ver aqui se eu gosto de rabiscar meus slides. Deixa eu colocar aqui. Gosto de viajar bastante, gosto de comer também. E sou a mãe do James, meu filho lindo, maravilhoso, de 4 patas. Está aqui do meu lado, me apoiando psicologicamente. Não sei se vocês já ouviram falar que nós estamos vivendo num mundo bunny. Já ouviram falar? Veja se o pessoal já ouviu falar aí, professores, me ajudem. Já conheciam esse acrônimo, né? É uma sigla, bunny. 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 Não, Luciana, não. Ah, legal, vocês não ouviram falar, muito bom. Nunca ouviu, Gabriel. Isso. Mundo VUCA? VUCA não. VUCA também não. Não, isso. Também nunca ouvi. Tá ótimo, gente. Maravilha, olha que legal. Estou trazendo novidades aqui, isso é bom. É muito bom. Não, nunca ouvi. Gustavo aqui já ouviu, ó. Sim. Tá ótimo, gente. Não, a Ana. Tá ótimo, gente. Então, vamos aprender, certo? Quem nunca ouviu, vamos aprender. Hoje, o mundo que a gente vive, ele é classificado como mundo bunny, tá, gente? Mundo bunny. Vocês vão entender o porquê que eu estou mostrando a trilha e não somente a nossa carreira ser uma escada, tá? O nosso mundo é bunny. E o que significa bunny? É uma sigla, né? Um acrônimo lá. São as letras de palavras que têm o significado e vão formar aí a sigla bunny. O B, gente, é do inglês, tá? Brittle, que significa frágil. Então, é um mundo frágil. O A significa anxious, que é ansioso, mundo ansioso. O N significa não linear.
Ó lá, não linear, tá vendo? A trilha que eu mostrei, a escalada lá até a montanha, não linear. Eu tenho vários caminhos que eu posso seguir. E o I, o último aqui, é de incompreensível, tá? Você fala, meu Deus, professora, então lascou, né? Porque, caramba, agora como é que a gente vai trabalhar num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível? Gente, esta é a realidade, nós vamos ter que nos adequar, né? O mundo é frágil? Pensei aí com vocês, o mundo é frágil? É só pensar no que, gente? Pandemia, né? Pensa na pandemia. Tava todo mundo vivendo, né, sua vida, linda, maravilhosa, nem todos, né, gente? Nem toda a vida é linda, maravilhosa, mas todo mundo estava vivendo da sua forma que era possível viver antes da pandemia. Aí, né, a economia do país se restabelecendo, né, os empregos lá melhorando. O que aconteceu ano passado? Veio um vírus, um negócio nanométrico que a gente não enxerga, que a gente nunca tinha se deparado, causando a pandemia. Gente, o mundo é frágil ou não é? Com certeza, né? Um negócio que a gente nem enxerga, acabou, destruiu muitas vidas, destruiu a economia do planeta, né? Frágil. Isso aqui era algo que a gente não pensava, tá? Com toda essa fragilidade, com muitas mudanças, o que a gente desenvolve? Ansiedade, né? Aqui eu não vou nem perguntar, viu, gente? Não é para responder aqui no chat. Quem é ansioso? Nossa, vai todo mundo, né? Com certeza todo mundo vai levantar a mão, inclusive eu. Né? Ansiedade, por quê? Porque a gente tem um mundo frágil que muda muito e isso acaba desenvolvendo na gente ansiedade. O mundo também é não linear, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho vários caminhos possíveis. A gente não consegue também fazer agora um planejamento, gente. Eu não sei se tem pessoal aí da área de ADM, né, que gosta dessa parte de gestão. A gente faz planejamentos, né, nas empresas. As empresas fazem os seus planejamentos estratégicos para aquele ano que ela está funcionando, para 5 anos, para 10 anos, né? Então, assim, não sei hoje se a gente consegue fazer um planejamento para 10 anos. Provavelmente não, tá? Por quê? Porque tudo é não linear. Tá tudo interligado aqui, né, gente? E isso também acaba trazendo uma falta de compreensão nossa das coisas, né? Então, muitas coisas a gente fica perdido mesmo, eu não consigo compreender. Tá bom, professora, nossa, agora você já deixou a gente desesperado. Tá, gente, mas calma, vamos aprender a lidar com esse mundo. Então, a gente viu que o mundo é bunny, né? O mundo é bunny, mas, né, gente? Não adianta a gente chorar e se descabelar e ficar ansioso e ficar agoniado, porque o mundo está desta forma, né? Ele no momento, o contexto, ele atualmente está nessa forma, que a gente chama de bunny. E aí, o que a gente precisa para navegar, para viver nesse mundo bunny? Além das coisas que eu já falei, além daquilo ali que eu já falei no slide anterior, né? Promover uma mentalidade construtiva, uma mentalidade de aprendizagem. Gente, se o negócio é imprevisível, né? Se o negócio é frágil, se está em constante mudança, se te leva à ansiedade, a gente tem que sempre, gente, ó, nossa mentalidade tem que ser a de aprender, tá? Surgem coisas novas todos os dias. Eu não consigo aprender tudo que aparece de novo, professora. Não, ninguém consegue, né, gente? Nem eu, nem nós, professores. Quantas e quantas vezes algum aluno, às vezes, pergunta pra gente, né, sobre alguma coisa que não deu tempo da gente ver ainda. A gente aprende junto, a gente pesquisa, tá? Mas é a mentalidade nossa. Eu não posso ter uma mentalidade de achar que eu já sei tudo, né? Não, pelo contrário, eu tenho muito a aprender. A cada dia, todo mundo tem o que aprender, certo? A gente tem essa mentalidade aberta de aprendizagem. Praticar a empatia, ó lá, que a gente falou, né? A empatia, a colaboração, eu me colocar no lugar do outro, o que eu posso fazer para ajudar o outro, ou eu preciso de ajuda nesse momento, quem pode me ajudar? E às vezes a gente tem uma ideia de tipo assim, né? Ninguém quer ajudar ninguém nesse mundo. Não, gente, pelo contrário. A maioria das pessoas se ajudam, tá? A maioria das pessoas se ajudam. Mas sempre tem aquela pessoa que, né, gente, que não tem uma visão aberta,
uma visão de que a colaboração traz ganho para todos, né? Tem pessoas que acham que, né, tem que ser ali, tem que resolver tudo sozinha, que ajudar, se ela ajudar alguém, ela vai estar perdendo, como é que fala? Perdendo conhecimento, né? A pessoa não enxerga que você compartilhar o conhecimento, conforme você ensina, você também aprende. Não, tem gente que acha que não. Mas é a minoria, tá, gente? A maior parte das pessoas estão dispostas a colaborar, sim. A adaptabilidade, que a gente comentou também, né? Então eu tenho que me adaptar a situações novas que surgem, ser flexível, ter resiliência, saber lidar com as incertezas, né? E aí, nisso aqui, eu também tentar diminuir minha ansiedade, porque quanto mais ansioso eu fico, menos eu penso, menos eu consigo resolver as coisas, né? Coragem para imaginar, se também todo dia tem algo novo, muitas vezes as coisas são incompreensíveis, eu tenho que imaginar soluções novas, ter criatividade, né? E aí não basta também somente eu, né, imaginar, querer ajudar e não fazer, tá? Então, a gente tem que colocar tudo isso em prática, agir. Então, gente, o que seria aí a nossa expectativa, às vezes, de sucesso na carreira, né? Olha lá. Ah, eu tenho um caminho, esse caminho, né? Olha lá, gente, ó, prestem atenção. O caminho linear, e aí eu pego minha bicicletinha, e aí eu começo a andar por esse caminho, já fiz o ensino fundamental, estou acabando o ensino médio, faço a faculdade e arranjo um emprego e pronto, cheguei no meu sucesso profissional. Então, gente, isso aí, há décadas atrás, era mais ou menos assim mesmo, tá? Então, hoje, nosso mundo não é mais dessa forma, nós precisamos estar atentos que, né, não basta agora só eu fazer um caminho pensando que ele é uma escada e uma trilha assim, né, sem dificuldades. Peraí, gente, deixa eu apagar. Sem dificuldades, sem sobe e desce. O que seria a nossa realidade hoje? Ó, gente, essa imagem aqui é bem legal. Eu tenho lá minha bicicletinha, estou fazendo a minha parte, né? Estou estudando, daqui a pouco eu tem um declínio aqui, passo por uns perrengues, mas eu, ó, alcanço uma meta que eu tracei, né? Alcancei ali vamos dizer assim, uma meta intermediária, ó. Alguém falou aí de ganho de peso, de perder peso, também a gente vai fazendo assim, né? Vai colocando metas intermediárias. E a nossa carreira é a mesma coisa, gente, ó. Alcancei essa meta. Beleza, agora eu continuo a carreira. Ixi, tem mais um declínio aqui, mais uma depressão. Ah, mas eu consigo atravessar por uma ponte. Consigo aqui, ó, alguém que vai me ajudar, não sei, alguma outra coisa que eu vou fazer. Alcanço aqui mais um ponto. Agora, ó, e agora eu tenho que atravessar aqui uma lagoa. Tá? Eu vou atrás de um barco, vou atrás de um barqueiro, alguém que consiga fazer eu atravessar esse lago. E aí eu chego, ó, numa próxima meta. Certo? Eu vou fazendo conquistas ao longo da minha vida. Opa, dei mais uma subidinha. Opa, peguei uma tempestade aqui no meio do caminho. Mas não tem problema, continuo e chego, né? Chego lá no ponto, na minha meta maior, vamos dizer assim. Certo? Então, a nossa realidade hoje ela é muito assim, né, gente? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos nessa pandemia? Todo mundo, pelo menos, conhece alguém, gente. Que aconteceu o quê com a pessoa? Perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego. Conheço várias. E aí, o que a pessoa fez? Sentou e chorou? Pode até sentar e chorar no primeiro dia, no segundo dia, mas a pessoa não pode sentar e chorar durante 2 anos, porque já está em quase 2 anos a pandemia, né? A pessoa tem que agir. Então a pessoa tem que ter a resiliência e aí continuar, né? Continuar a batalha. E aí o que o pessoal fez, gente? Começou a fazer o empreender, né? Então conheço várias pessoas que perderam o emprego, começaram a fazer coisas em casa para vender, né? Itens diversos, principalmente a parte de alimentação, né? Então o pessoal começou a fazer brigadeiro, bolo, comida congelada, itens de artesanato, de papelaria, caderno personalizado, e assim, alguns deles se deram muito bem, né? E a pessoa falou assim: não, eu não quero mais ser funcionária de lugar nenhum. Agora eu tenho o meu negócio, eu corro atrás, eu que gerencio a minha empresa, e assim, então
uma nova forma que se abriu, né, de trabalho, que às vezes a pessoa, né, então o que aconteceu com a pessoa, gente? Aqui, ó, caiu numa dessas depressões aqui, ó, chegou uma tempestade, a pessoa se reergueu, enxergou novas formas, inovou e tá aqui, agora a pessoa tá aqui, nem pensa mais em ser funcionário de ninguém, né? Então, a gente tem que ter essa visão, que nossa vida não vai ser somente né, uma escalada ou uma escada que a gente vai degrau a degrau e a gente chega lá, né? Lógico, a gente vai também sempre pode perceber que aqui, ó, mesmo na queda, depois ele sobe, tá vendo? Ó? Então, né, a gente vai atingir o nosso sucesso, mas percalços acontecem, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a professora Rosane está falando que o primeiro MIB chegou à conclusão de que a imagem é não linear. Isso, eu também acho aquela imagem bem representativa da não linearidade, bem legal. Remete à trilha inicial, pois temos várias trilhas diferentes de acordo com as perspectivas que enxergamos. O caminho é cheio de redescoberta de nós mesmos. É isso, Denise, perfeito, até porque, né, gente, como o mundo é incompreensível, é frágil, né, é cheio de mudanças. Às vezes a gente está com um planejamento de seguir aqui uma trilha, de seguir aqui um caminho, e aí é não linear, né? Acontece uma mudança no mundo que a gente não consegue mais se encaixar naquela trilha. Aqui uma pergunta. A pergunta é tentar se manter inabalável, adaptável, é o jeito de se manter firme no que diz respeito aos caminhos que vamos trilhar na carreira. Isso, principalmente, ó, o Caio está perguntando aqui, gente, tentar se manter inabalável e adaptável é o jeito de se manter firme no que diz respeito aos caminhos que vamos trilhar na carreira? Sim, Caio, ó, eu vou até frisar a palavra que você colocou aqui, adaptável, tá, gente? A gente tem até um teste na área de orientação profissional, né, que é a adaptabilidade de carreira. Então, a gente consegue, através de um teste, ver o quanto que a pessoa está aberta a se adaptar às mudanças na carreira. Principalmente isso, adaptável, tá? O inabalável, né, gente, quando acontece uma coisa muito ruim, todo mundo se abala, né? É normal do ser humano, tá? O inabalável, você pode até se abalar com alguma coisa ruim que tenha acontecido. Mas esse abalo, gente, tem que ser temporário, tá? Uma coisa assim rápida, porque é normal, a gente tem emoção, a gente tem sentimento. Então a gente fica mesmo chateado com certas coisas, né? Mas você não pode deixar que aquele abalo te consuma ali dias, meses, tá? Porque senão você também, gente, começa a desenvolver patologias, né? Por exemplo, a depressão, tá? Então a gente tentar restabelecer nossa mente e entender que o mundo é feito de mudanças, que isso acontece com todo mundo. Você não é o primeiro nem o último, tá? Que muita gente se reergueu. Se uma pessoa conseguiu se reerguer, você também consegue. Eu penso sempre assim, gente, se alguém consegue, eu também consigo. Basta de, né? Vai depender de mim mesma, tá? Beleza? Então, né, nosso caminho aí, expectativa, às vezes a gente acha, né, que é só subir, 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 vai estar tudo resolvido. Não. Tá bom, professora, então, como que eu faço para escolher, né? Como que eu faço para escolher alguma coisa nesse mundo bunny, né? Qual a receita para eu escolher uma profissão? Se o mundo é bunny, como que eu vou pensar no meu futuro? Né? Existe um futuro? Vai existir, né, gente? O futuro não existe ainda, mas vai existir. Agora, como ele será? Né? A gente tem alguns indicativos, mas a gente, né, não tem a gente não tem a bola de cristal. Né? Cadê a fórmula mágica? Cadê a fórmula mágica para escolher corretamente uma profissão? A fórmula mágica, logicamente, não existe. Né? Não existe a fórmula mágica. Mas a gente tem algumas dicas aí, algumas sugestões para que vocês, né, que estão aí estudando, estão no ensino médio, estão no ensino técnico, pretendem cursar uma faculdade, e algumas coisas que vocês precisam estar atentos para que vocês façam boas escolhas profissionais, gente, e consigam se adaptar a cada vez que houver uma mudança, né, no nosso mundo bunny, tá? Então vamos ver aqui, eu separei algumas dicas para vocês. Como que eu faço para escolher uma profissão, então, nesse mundo louco? Bom, minha primeira dica, gente, é você conhecer com o que você se identifica, tá? Com o que você se identifica, com o que eu me identifico. Ou seja, o que eu gosto de fazer.
Primeiro de tudo, professora, mas tem um monte de gente que trabalha com coisa que não gosta. Sim, gente, tem um monte de gente, mas se você parar para perguntar para a pessoa, se você pudesse trocar esse seu emprego que você não gosta por algo que você gosta, você faria? Lógico, 100% da pessoa ia falar, lógico que eu trocaria. Então, o que acontece? Todo mundo gostaria de trabalhar com algo que ela se identifica, tá? Com algo que a pessoa goste de fazer, né? É possível para todos? Não, muitas vezes a pessoa se encontra numa situação que ela não tem escolha, né? Ela tem lá 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, os filhos precisam de alimentação, e aí às vezes a pessoa não tem uma capacitação técnica, não, né, não teve oportunidade, não teve tempo de fazer, e está naquele serviço que ela não gosta, ganhando pouco, mas ela não pode sair porque os filhos precisam, né, de alimento. Então, assim, a gente sabe que tem situações bem complicadas, tá? Mas vocês que estão aí estudando, muitos ainda não estão no mercado de trabalho, tentar, né, pensar nisso, tentar não estar nessa estatística de trabalhar com algo que não goste, né? Até porque, pessoal, também tem aí, também seria outra palestra, né? De a questão de aposentadoria, você vai trabalhar até qual idade. Então, assim, a gente sabe que cada vez mais, né, as pessoas vão trabalhar aí por longos anos, certo? Então, se você trabalhar fazendo algo que você gosta, gente, o fardo do trabalho, né? O fardo do trabalho, ele fica mais leve, tá bom? Então, vamos pensar o que eu gosto de fazer. Gente, tem aluno que eu pergunto, assim, né? Às vezes eu falo na sala de aula, eu pergunto, o que que você gosta? O que que você gostaria de trabalhar? O que que você gosta de fazer? A pessoa fala, não sei. Ou a pessoa fala, dormir. Tá, mas assim, você não pode trabalhar dormindo. Profissionalmente, o que que você gostaria de fazer? O que que você, né? Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de matemática, eu gosto de cozinhar, eu gosto. O que que você gosta de fazer, além de dormir, né? Além de passear, viajar, profissionalmente, né? Então, assim, ou se você pudesse rentabilizar alguma coisa que você gosta de fazer, o que que seria? Desenhar, ou cozinhar. Então, a gente tentar levantar as nossas identificações, né? Qual o seu talento? Todo mundo tem um talento, gente. Professora, será? Eu não sei, eu acho que eu não tenho nenhum. Eu também achava que eu não tinha, gente. Depois eu descobri que eu tinha, tá? Isso a gente vai descobrindo também ao longo da nossa vida. Ou o que eu tenho facilidade de fazer, né? Então, eu gosto de fazer cálculo, eu gosto de matemática e eu tenho facilidade. Eu até ajudo meus amigos na sala de aula. Opa, né? Ó, é um dos indicativos, certo? Identificação. Propósito. Então pense que propósito, o que é propósito? Intenção, finalidade, né? Que trabalho que você gostaria de fazer e qual a finalidade desse trabalho? Então, tipo assim, eu gostaria de trabalhar com algo que ajudasse as pessoas, tá? Ajudasse as pessoas doentes? Não, não, não. Ajudasse as pessoas de outra forma, professora. Ajudasse que tipo de pessoas? Crianças, idosos, né? Então, você pensar nisso. Eu gostaria, porque muita gente vira e fala, gostaria de trabalhar com pessoas, ou na área de saúde, porque eu gosto muito de ajudar pessoas doentes. Então, isso é o propósito, gente. Ou, eu gostaria de ter um trabalho que a finalidade fosse ensinar, né? Ou então, já é um indicativo que talvez você tenha aí uma quedinha pela área de educação, né? Ensinar quem? Crianças pequenas, adultos, ensinar coisas técnicas, ensinar o quê? Né? O propósito do trabalho, certo? Não, professor, eu gostaria de um trabalho que mexesse com a natureza, porque eu acho muito importante, eu adoro coisa de meio ambiente, eu acho que se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente está lascado daqui a alguns anos, beleza? Tá? Então, o propósito, trabalhar com a natureza, conservação da natureza, certo? Então, a gente pensar nisso, é um pouquinho diferente do slide anterior. Além de eu pensar em algo que eu goste, eu pensar no propósito daquilo que eu vou fazer, tá?
E lógico, né, gente, quando a gente fala de profissão, de emprego, de trabalho, é claro que a gente também está pensando em a gente ter o dinheiro ali, ser recompensado, né, financeiramente para sobreviver, lógico, né? Tá bom? Então, além do propósito de ganhar dinheiro para sobreviver, qual outro propósito que eu gostaria, né, de ter um trabalho que tivesse qual propósito? O estilo de vida que eu pretendo ter, né? Então, também tenho que pensar nisso para escolher lá a minha profissão. Onde que eu quero morar? Tanto faz eu morar aqui, tanto faz eu morar em outro país, eu tenho que morar na região norte, eu tenho que morar no sul faz muito frio, na região norte faz muito calor. Se eu for morar nos Estados Unidos, eu vou ficar longe da minha mãe, do meu pai, do meu namorado, dos meus irmãos. Então, assim, eu tenho que pensar, né, quando eu penso numa profissão, onde que aquela profissão exigiria que eu morasse. Ou, ah, não, essa profissão que eu estou pensando, professora de tecnologia, eu posso trabalhar online. Perfeito, né? É uma profissão que faz você viajar a trabalho, né, gente? Então, tem profissões, por exemplo, na área de negócios, né? É área de comercial também, que as pessoas viajam muito. Ai, que delícia, né, professora, viajar? Eu adoro viajar, mas não a trabalho, né? Às vezes o viajar, gente, a trabalho, o nome está dizendo, né? Você vai ficar longe da sua família, você vai ficar longe da sua casa, você vai ficar longe de um monte de coisas, e você vai estar em outro lugar e você não está passeando, né? Você está trabalhando. Então você vai lá fechar um negócio em Fernando de Noronha. Ai, que maravilha, vai para Fernando de Noronha, nossa, que chance. Mas a pessoa vai lá trabalhar, às vezes a pessoa vai lá, faz uma reunião, fecha um contrato e vem embora. Às vezes a pessoa não tem tempo para conhecer o lugar, certo? Então, viajar a trabalho, a gente tem que pensar bem, né? Como que é isso, tá? Gabriel, e você gosta da sua profissão? Dar essa palestra foi algo maneiro, de verdade. Com certeza, Gabriel. Gosto muito, muito. Eu gosto muito, gente, de ser professora. Aliás, eu escolhi ser professora, tá? Eu não caí de paraquedas, não foi uma coisa assim que, vou ser professora porque não tenho mais nada para fazer, não. Eu escolhi mesmo ser professora e eu na realidade, quando eu fiz a transição de carreira, né, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, era analista de sistemas, concursada, né? E aí eu saí da Caixa Econômica Federal para ser professora. Então, vocês imaginem, né, essa transição financeiramente para mim na época não foi boa, mas eu não estava naquela época, naquele contexto, eu não estava preocupada com isso, né? Eu tive colaboração do meu marido, dos meus pais, para eu fazer a transição que eu tanto desejava, trabalhar como professora da área de biológicas, tá? Então, fiz um planejamento ali no contexto, né? E hoje já consegui, lógico, já consegui, já fiz assim, ó, gente, as curvas, né? Já passei por várias curvas, hoje tá bacana, tanto a parte da minha profissão como professora, quanto a parte financeira também já me ajustei, né? Mas mesmo assim eu não parei, estou aí estudando o mercado de trabalho e sou professora da área de biológicas, né, gente? Mas eu me interessei muito por essa parte de orientação de carreira, orientação vocacional, né? Então estou aí indo por um caminho novo, certo? Meu caminho de professora está aqui, eu já estou fazendo assim, ó, mas estou indo pelos dois. Professora Helena, as perguntas que eu mais fico curiosa é se ainda existe espaço ou demanda para aquele trabalho. Se tiver pouco, como eu vou ter oportunidade de exercer? Ótimo. Júlia, já vou chegar lá já já, tá? Esse é um risco que a gente corre no mundo bunny, gente. Ó, gente, voltando aqui. Já vou falar já já, Júlia. Prioriza o tempo para outras atividades, né? Então, assim, às vezes a gente vai atrás a gente escolhe uma profissão, começa a se dedicar à profissão, e aí a gente percebe que aquela profissão está consumindo quase todo o nosso tempo, né? Então, principalmente quando a gente já tem assim um certo tempo, gente, num determinado cargo, né? Você começa a ver que o mundo não é só trabalhar, tá? Então, a gente também hoje o pessoal mais novo, os jovens que nem vocês que estão entrando no mercado de trabalho, eles já estão deixando isso claro, né? Tá, eu vou trabalhar, posso trabalhar sábado e domingo, mas qual dia da semana eu vou ter livre, né? Então, teve uma live que eu assisti que teve um rapaz, ele falou que estava negociando, estava fazendo um negócio por telefone com uma pessoa lá nos Estados Unidos, de uma empresa, né? E aí ele estava negociando lá, aí ele falou assim,
3 da tarde a gente faz uma outra reunião, porque aí a gente vai chamar fulano, fulano, fulano para fechar o negócio. Aí disse que o cara lá nos Estados Unidos falou assim, não, 3 da tarde eu não posso. Aí ele falou, tá, que pena. Aí ele falou assim, eu não posso porque eu vou passear com o meu cachorro. Eu só volto às 3h30. Né? Então, lá nos Estados Unidos, olha só, é lógico, né, gente? É um outro contexto, tá? Um outro contexto. Mas, assim, você vê que, né, tem certas profissões, certos contextos que, né? Então, a pessoa estava priorizando, ela tinha lá o horário que ela ia passear com o cachorro e é a prioridade dela naquele momento, naquele horário, tá? Então, como o mundo é bunny, né, gente? A gente também, muitas vezes, vai se deparar com isso, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas prioridades, tá? Daí você também tem que pensar qual é a sua. E quanto que eu quero ganhar. Né? Então, a parte financeira, é claro, o trabalho ele vai exercer aí uma grande representatividade nos seus ganhos financeiros, né? Na sua profissão. Vai também muito estar ligado à faixa salarial que você vai ter. Mas a gente tem que ter cuidado, tá, gente? Mas a gente tem que ter cuidado com as... Como é que a gente fala, Paula? Estereótipos das profissões, tá? Tá bom? Cuidado. Tá? Estereótipo é o que o senso comum fala sobre aquela profissão. Né? Então, vai falar assim, professor, por exemplo, professor ganha pouco. Não quero ser professora, porque ganha pouco. O professor é um coitado. Nossa, aguenta cada coisa de aluno, né? Aguentar aquelas crianças. Muita gente, quando eu falo que eu sou professora, aí o pessoal vira e fala assim, mas eu sei como é que você aguenta aquelas crianças. Mas eu não trabalho com criança, eu trabalho com adolescente, com jovens, com adultos, né? Tem professores que são de crianças, tem professores que não, certo? Eu fui fazendo minha carreira de professora, fui estudando, fui atrás, porque a nossa carreira de professor, ela é muito pautada as nossas promoções, né? Nosso crescimento na carreira e financeiro é muito pautado nas pós-graduações que nós fazemos, tá? Então eu fui atrás, fiz o mestrado, agora eu fiz o doutorado, e assim eu vou, né? Então eu vou me planejando conforme o contexto e vou fazendo esse crescimento na carreira de professora, inclusive financeiro. Então hoje eu já consigo me encontrar numa situação financeira tranquila. E aí, se você falar que eu sou professora e que eu não ganho mal, a pessoa vai falar assim, nossa, mas como assim? Professora do Estado? Né? Não vou ficar rica com o que eu ganho, mas eu consigo viver, consigo colocar minhas prioridades, consigo manter minhas contas, consigo viajar. Lógico também que eu faço sempre um planejamento financeiro, tá? Mas é um preconceito, ó lá. A Daniela tá falando, né, que tem esse preconceito. Oi, Dani. É a Dani. Preconceito sobre a profissão. Oi, Janara, sou eu. Tudo bem? Tudo bem? Saudade. Tudo bem. Saudade, né? Quanto tempo. Certo, gente? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com os estereótipos, né? Todo bancário ganha bem, ou todo professor ganha mal, depende, né? Depois eu vou dar umas dicas aqui também para vocês, se vocês quiserem entrevistar alguns profissionais, o que você tem que perguntar. Aí, ó lá, continuando as dicas. Quais pessoas eu admiro? Então, isso aqui também é legal a gente saber, né? Que se a gente procurar saber uma pessoa que eu admiro profissionalmente, né? O que aquela pessoa fez para chegar ali? Tá? Então, a gente está falando aqui de ser professor, né? Que tem todo um preconceito, um estereótipo de que professor é um coitado, ganha pouco e aguenta um monte de criança chata. É preconceito, é o estereótipo do como o professor é visto na sociedade, né? Mas não é a realidade de todos os professores, tá? Então, por exemplo, se alguém aí, né? Não sei, né, gente? Se alguém está aí pensando em ser professor, você conversar com um professor que você admire, né? E procurar saber da trajetória dele, certo? Então, você pensar nessas pessoas, não, professor, eu quero ser bombeiro. Nossa, eu acho sensacional salvar vidas, eu gosto de ação, eu gosto de me movimentar, então eu acho que bombeiro é sensacional, né? Então, procura na internet. Não conheço nenhum bombeiro. Procura na internet, gente. Procura na internet, vai até um quartel de bombeiro que tem aí na sua cidade. Toda cidade tem, tá, gente?
Toda cidade tem um corpo de bombeiros. Vai lá, eles são super legais. Fala, eu queria conversar com alguém sobre a profissão. Poderia, marca um horário, certo? Então, pegue inspirações nas pessoas reais também, né? E aí você conversar sobre a trajetória da pessoa, gente, ó, lembrando que é uma trilha, certo? Ninguém nasce bombeiro, ninguém nasceu professor, ninguém nasceu com a profissão já rotulada, né? A pessoa fez uma trajetória para chegar ali, certo? E aí você pode fazer isso com qualquer pessoa. Ai, professora, mas eu quero ser youtuber. Porque, assim, eu gosto muito do digital e eu vejo que o pessoal ganha dinheiro com isso. Mas você gosta disso? Você se identifica com isso? Você acha que tem algum propósito ser youtuber? Sim, professor, eu gosto, eu quero. Ótimo, não tem problema nenhum. Qual uma pessoa que você admira? O que ela fez para chegar lá? Ah, professora, mas ser youtuber é só fazer vídeo e colocar lá e fazer propaganda. É, então, mas não é tão fácil assim, gente. Ser youtuber eu também sou, né? Mas tem lá, sei lá, 1.000 seguidores, não é nada, né? No YouTube, tu ter 1.000 seguidores não é nada, certo? Então, o que levou a pessoa a ser um youtuber de sucesso, tá? Provavelmente a pessoa teve estratégias que ela montou, competências que ela teve que desenvolver, técnicas para ser famoso no YouTube, né? Então, para tudo existe uma trajetória, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acreditar independente dos estereótipos. Isso, a gente tem que tem que acreditar naquilo que a gente quer, né, gente? Sonhos, perfeito. A Maria Eduarda tá falando, não sei como os professores aturam a gente. A gente ama vocês, gente. A gente ama vocês. Mas é lógico, né, pessoal? A convivência, toda ela não é fácil, tá? Toda ela não é fácil. Se você mora com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, se você mora com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, se você mora com o marido, se você mora com o namorado, se você mora com uma colega de república, né? Eu não sei aqui, provavelmente alguns vão fazer faculdade fora, vocês vão morar em república, vai morar com 3, 4 amigos. Gente, não é fácil. Convivência no dia a dia não é fácil. Exige o quê? Colaboração, empatia, resiliência, exige tudo isso, tá? Para que a sua convivência com quem for seja mais tranquila, né? E a nossa convivência também de aluno e professor. Então tem professor que tu vê muito mais do que a tua mãe, né? Do que o teu irmão em casa. Tu vê mais vezes o professor na semana do que alguém da tua família, né? E a gente também. Então a gente vai tentando colocar aí também nossa inteligência emocional para ter uma convivência boa, tá, gente? Certo, pessoal? Olha lá, pessoas que eu admiro, saber a trajetória da pessoa. E aí, acho que foi a Júlia que perguntou sobre o mercado. Então, gente, para eu escolher uma profissão, eu também tenho que estar atenta à questão do mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho. O que o mercado está necessitando? O que o mercado está procurando, né? Quais são as profissões ditas do futuro? Entre aspas, né, gente? Do futuro. Quais profissões coincidem com o meu propósito? Quais habilidades o mercado está solicitando? Né? Então, às vezes, também não adianta eu pensar numa profissão que ela está ali já meio que fadada a não existir daqui a uns anos. Né? Ah, mas eu queria muito ser. Então, tudo bem. Então, você é uma profissão que está aí fadada a não existir mais, e quando ela não existir mais, você se adapta. Tá? Também nada impede. Adaptar-se, né? Sempre. Tá? Então, ó, quando vocês se identificarem com uma determinada profissão e vocês forem fazer aquela entrevista que eu comentei para saber a trajetória de um determinado profissional que você admira, isso é bacana, viu, gente, vocês fazerem. Vocês têm que levar aqui algumas perguntinhas aí anotadas para vocês poderem ter um resultado de respostas da pessoa que seja consistente, tá? Para que você te ajude a tomar uma decisão de seguir aquela profissão ou não, tá? Então, olha lá, você vai lá, por exemplo, no bombeiro, né? E aí você vai, o que esse profissional faz? Então, quais cursos ou formações que ele fez,
Precisa mesmo fazer uma faculdade ou não? Precisa fazer um curso técnico? Precisa fazer faculdade e pós-graduação? Né? Ou são cursos livres? É um concurso que presta? O que que é? Como que ele, né, conseguiu entrar nessa carreira? Quais as possíveis áreas de atuação daquele profissional? Tá, gente? Então, por exemplo, nós professores podemos nos tornar coordenadores pedagógicos, coordenadores de curso, diretores, supervisores de ensino. Então, dentro da área de educação, por exemplo, né, além de professor, você pode fazer outras coisas, tá? Por exemplo, eu sou bióloga também. Então, dentro da formação de bióloga, com que áreas que eu posso atuar? Eu posso ser professora, eu posso trabalhar com pesquisa de campo, na mata, estudando algum animal, alguma planta, posso trabalhar em laboratório de análises clínicas, posso fazer laudos ambientais para empresas, tá? Então, dentro da área de biologia, eu posso fazer aí, tem várias atuações. Que tarefas que aquele profissional executa diariamente? Ó, isso aqui é importante vocês saberem, porque às vezes tem o glamour da profissão, né? A gente só vê o glamour, tá? Então, às vezes, você não enxerga aquela parte chata. Toda profissão também tem uma parte chata, tá, gente? Normal. Então, é legal vocês perguntarem, o que se faz todo dia? O bombeiro, por exemplo, né? Ai, me interessei em ser bombeiro. Aí tu vai lá conversar com o bombeiro. O bombeiro tem incêndio todo dia para ele apagar? Não, ainda bem, né, gente? Graças a Deus, não tem todo dia. Então tá. Quando ele não tem incêndio para apagar, o que ele faz? Não sei, tem que ir lá perguntar para ele. Certo? Então, o que ele faz diariamente? Quais ferramentas, equipamentos ele usa na prática? Né? Então, se eu for bióloga e for atuar na área de laboratório, eu tenho que mexer com microscópio todo dia. Ai, será que eu vou gostar de mexer com microscópio todo dia? Tem que pensar. Quais turnos de trabalho essa profissão tem ou exige? Então, o bombeiro, por exemplo, ele não trabalha das 8 às 5 todo dia, certo? Não é um horário comercial. O bombeiro ele tem turnos de trabalhos diferentes, né? Professor, a mesma coisa. Eu trabalho, por exemplo, todo dia de manhã e todo dia à noite. Né? Trabalho até às 11 da noite. Tá? À tarde eu não trabalho, porque também ninguém pode ficar trabalhando todo dia, de manhã, de tarde e de noite, certo? Então eu trabalho de manhã e trabalho de noite. À tarde eu tenho para fazer minhas coisas. É um turno de trabalho diferente de professor, certo? Se você trabalhar num banco, você vai trabalhar lá das 10 da manhã, né, até as 4 da tarde, por exemplo. Com que público esse profissional trabalha? Né? Trabalha com crianças, com adulto, com todo mundo, com pessoas doentes, com que público essa profissão que te interessa trabalha? Quais as perspectivas dessa profissão no mercado de trabalho? Né? Então, isso aqui você vê, você tem que levantar, né, a profissão e o mercado de trabalho atual, tá? Então, por exemplo, eu falei ali em algum momento profissões do futuro, né? Bombeiro é uma profissão que vai continuar existindo no futuro? Olha, pelo menos num futuro próximo, aí até uns 10 anos, sim. Tá? Por quê? Porque ainda não tem nenhum robô que conseguiu executar, não sei nem se fizeram, né? Mas pelo menos não conheço robô que execute a profissão do bombeiro. Ah, mas tem o Robocop, que era o policial, né? Ainda é ficção, também não tem, tá, gente? E aí, então, a gente pensa também na perspectiva da profissão no mercado de trabalho, tá? Em que local físico ou virtual esse profissional trabalha, né? É um profissional que tem que ir todo dia no quartel, tem que ir todo dia na escola, ou pode dar aulas online, virtuais, né? Você procurar saber. E qual a faixa salarial daquela profissão, né? Também, se vai atender o que você deseja, né? Então, aqui a faixa salarial, gente, também lembrando que tem sempre o início, tá, da carreira, e depois você vai ter a progressão da carreira, tá? Então, depois que você entra, toda a profissão e se você for funcionário, né, de algum lugar, naquele lugar vai ter o plano de carreira, né? E ali pelo plano de carreira
você vai saber o que você precisa fazer para ganhar mais, tá? Então, nós, professores, também temos. Você entra, aí você ganha o salário X. Aí passa 2 anos, tem algumas avaliações, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. A cada 2 anos você pode receber um aumento, né? Aí depois, a cada 6 anos, se você tiver um diploma de mestrado, de doutorado, você recebe um outro aumento. E assim por diante. Então, nós temos o plano de carreira. O bombeiro, com certeza, tem o plano de carreira deles, tá? Então, também sempre o salário inicial de quem está começando na carreira e depois o que você faz para ganhar o aumento, fazer um plano de carreira dentro daquela profissão. Beleza, gente? Ó, esse roteirinho é importante e legal vocês terem, caso vocês conversem com alguém nesse sentido, né, de procurar saber mais sobre uma profissão, tá? Entrevistar um profissional. E aí, gente, vem a história da profissão do futuro, né? Você mesma falou, Janara, que tem aí profissões do futuro. Mais ou menos, gente. Profissões do futuro mesmo, não tem ainda, porque o futuro não existe, né? O futuro ainda vai acontecer, tá? Quando você joga profissões do futuro lá no Google, ó, isso aqui foi a tela mesmo que eu peguei do Google, tá, gente? Do meu Google, quer dizer, do meu computador. Vieram lá alguns links, na verdade, 97 mil resultados, né? E aí eu coloquei profissões do futuro 2030. Então ele vem aqui, por exemplo, gestor de resíduos, desenvolvedor de materiais de educação online, defensor de ética tecnológica, gestor de negócios em IA, inteligência artificial, analista de dados, internet das coisas, hacker genético, minerador espacial. Ah, mas essas profissões são do futuro? Depende. Por exemplo, gestor de resíduos já existe, não é do futuro. Se já existe, não é do futuro. Pessoas que desenvolvem material para educação online também já existe, já faz tempo. Também não é do futuro, tá? Então, assim, tem profissões, ó, que ele diz aqui, que vão estar em alta daqui a alguns anos. Tem profissões que já, né, que ainda nem existem, tá? Então, tem a profissão do futuro, na verdade, ela não existe. Hacker genético, essa aqui é do futuro, porque não existe ainda. Né? Pessoa que vai fazer ali modificações genéticas num código via digital. Né? E hacker também não é uma palavra muito legal, né, gente? Que hacker é coisa ilegal. Então, assim, as profissões do futuro mesmo, gente, não existe. Né? Elas vão ser criadas. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Então, assim, tem alguns indicativos? Tem. A gente não tem bola de cristal para saber realmente quais que já vão existir, mas a gente consegue ter um indicativo, né? As profissões que já existem, então a gente não fala que é do futuro, porque se já existe é do presente, certo? Então, como a gente não sabe exatamente o que vai ter no futuro, não adianta a gente ter medo, ficar ansioso com o que vai ser do futuro profissional. O que a gente tem que fazer? Se adaptar sempre, né? Então, não precisa também vocês terem medo, como eu vou escolher uma profissão que não é do futuro. E aí essa profissão não vai existir mais? Não, você vai procurar saber, né? Então, tem indicativos do que está por vir, mas não tem certezas, né, gente? Tá? Não adianta a gente ter medo do robô, não adianta a gente ter medo de uma máquina e ter medo do nosso próprio futuro. Por quê? Porque ele é implacável, a gente não consegue parar. O futuro vai acontecer, né? No momento que ele acontece, ele vira presente. Então a gente tem que se adaptar e a gente tem que também procurar no mercado de trabalho, né, na nossa profissão, a gente vê o que é essencialmente humano na profissão que eu quero ter. Olha lá. Então, assim, ainda não há previsão de robôs fazerem atividades essencialmente humanas, tá bom? Por exemplo, ensinar. Nós vimos aí, né, gente, com a pandemia, todo mundo se virou nos 30 para conseguir continuar estudando online, não é? Professores se virando nos 30 até hoje, né, professores? Vocês, alunos, se virando nos 30 para poder estudar no celular, para poder tirar dúvida. Mas, gente, bacana, assim, pô, conseguimos, foi uma luta, conseguimos, continuamos estudando. Mas todo mundo percebeu, pelo menos para alguns componentes, para algumas matérias, gente, você estar na sala de aula como professor é o quê? É insubstituível. Não foi? Todo mundo percebeu isso com uma matéria, com outra, dependendo do curso, né? Então, assim, o ensinar
Ah, mas tem curso online que eu aprendo sozinho. Tá, mas alguém fez o curso. Alguém montou o curso, alguém pensou na matéria que o curso ia abordar, alguém gravou, tá? Então, tudo isso é professor, o professor que teve que montar o curso online, algum professor, né? Tem que saber da matéria. Professores de matérias específicas têm necessariamente a matéria como especialização, tipo professor de ciências pode ser chamado de cientista? Não, então, o Gabriel está perguntando aqui, gente, se o professor da matéria tem que ter especialização. Depende, Gabriel. No ensino médio, ensino técnico, o professor de ciências, por exemplo, pode ser, professor de ciência do ensino fundamental, ele pode ser formado em biologia, física ou química, tá? Se é um professor de química do ensino médio, ele já tem que ser formado em química, se for de biologia, né, ciências biológicas. A faculdade que o professor fez vai nortear ele para as disciplinas que ele pode trabalhar, tá? Se for na faculdade, geralmente é pedido que o professor tenha uma especialização na área da disciplina que ele leciona, que ele ensina, tá? Uma especialização, mestrado, doutorado, ou experiência profissional, certo? Tá, gente? Então, por exemplo, coisas essencialmente humanas, ensinar, fazer obras de arte, tá? Estão tentando fazer inteligência artificial nos robôs para eles fazerem obras de arte. Só que acontece, gente, para o robô pintar um quadro, ele pinta, é só você programar o braço dele para subir e descer, né? Ele vai pintar. Só que ele não tem o quê? Criatividade. Então, você tem que programar um movimento para ele executar com os braços, com o pincel, e aí vai sair um desenho. Só que ele não vai criar o desenho, tá? Por enquanto ainda não conseguiram, né? No futuro ninguém sabe. Fazer uma peça de teatro com emoção, né? Já pensou, gente, que legal? Uma peça de teatro de robôs. Que graça tem, né? Então tem que ir lá interpretar o Shakespeare, né? Romeu e Julieta, lá. Imagina o robô, ó, né? Então ainda não fizeram também. Ah, deve ter teatro de robô, mas tipo, você não vai comparar com o teatro das pessoas fazendo, interpretando os papéis, tá? Pesquisar curas das doenças, né? Todo tipo de pesquisa de ciência é ser humano que faz, gente. O robô ele não tem esse insight de fazer perguntas e ir atrás das respostas de forma científica, tá? Cuidar de uma criança, né? Robô babá. Robô babá, não, ainda não tem também. Então, os robôs, eles até executam algumas coisas, mas nunca de forma autônoma, tá, gente? A inteligência artificial já está sendo... Nossa, acho que vai dar horário. Já está sendo estudada, né, para mudar isso, tá, gente? Mas a gente ainda não tem essa mudança acontecendo, tá bom? Então, professora, se não tem profissão do futuro, como é que surge uma profissão? Vai surgir da necessidade das pessoas, né, em aumentar a qualidade de vida, em resolver algum problema, tá, gente? Aí a gente fala, então, das tecnologias. Tecnologia não é somente computador, celular, tá, gente? Tablet, não. Tecnologia é qualquer coisa nova que tenha sido inventado para resolver um problema, tá? Então, por exemplo, a tecnologia da tesoura, né? Quando a gente queria cortar alguma coisa e não existia tesoura, como é que se fazia? Daí inventaram a tesoura. Palito de fósforo, não precisa mais ficar batendo uma pedra na outra para gerar fogo, né? Agora tem palito de fósforo, tem isqueiro, tem fogão automático. Guarda-chuva, como é que faz para se esconder da chuva? E o próprio elevador, né? Então, tudo isso é tecnologia. E aí, gente, quando surge uma tecnologia para resolver um problema, algumas profissões vão ter que fabricar essa tecnologia, olha lá, surgiu uma profissão para fabricar alguma coisa, e outras profissões vão usar a tecnologia, certo? Então, por exemplo, quando inventaram a tecnologia do elevador, tinha uma profissão, eu não sei, vocês são muito novinhos, talvez nunca tenham pego um elevador que tivesse uma pessoa dentro para apertar o botão, que era chamado ascensorista, né? Tinha essa profissão. Hoje em dia você já não tem mais quase, porque, né, todo mundo aprendeu a apertar o botão do elevador, ficou muito mais fácil de operar e qualquer pessoa opera, tá? Quando inventaram os carros, os ônibus, precisava de alguém para dirigir aquele carro, aquele ônibus. Ah, mas hoje já tem carro que anda sozinho, professora. Esqueci o nome, Tesla, né?
carro autônomo, então. Então, se você pretende ser motorista, né, trabalhar profissionalmente como motorista, pense direitinho. Pode ser que sua profissão aí tenha alguns anos de duração. Daqui a pouco não vai ter mais, né? E aí, gente, a gente tem que ir fazendo as adaptações necessárias ao longo do tempo nas nossas profissões, sempre tendo isso em mente, né? Se transformar constantemente. Todas as profissões sofrem mudanças. Ó, de novo, vou voltar aqui no exemplo da gente, né? A gente dava aula lá na sala de aula com o giz, com a lousa, interagindo com vocês. Alguns professores usavam projetor, outros não. E agora? Agora todo mundo teve que usar o Teams. Teve que aprender a dar aula online, tá? Adaptação. Nenhuma transformação é do dia para a noite, né? Relacionada a uma profissão, tá, gente? Então tem indicativos que aquela profissão vai sofrer uma mudança, né? E aí o que resta para nós? Ficarmos antenados, observarmos o mundo, os acontecimentos, o que as pessoas estão fazendo, o que estão necessitando. Tô acabando, tá, gente? Estudar sempre por si próprio. Ai, professora, acabei agora o ensino médio e não sei se eu vou fazer faculdade, ou acabei a faculdade agora, né? Continue estudando, gente. Leiam as coisas, prestem atenção, né? Não gastem muito tempo em rede social. Pode entrar como uma forma de lazer, mas não fique 6 horas por dia no Instagram. Você está perdendo tempo, podia estar aprendendo outras coisas. A gente está chamando hoje em dia isso aí de lifelong learning, tá? A gente sempre estudar, sempre buscar coisas novas, aprender, observar. E tentar fazer um planejamento de ações, pelo menos a curto prazo, né, gente? Para 1 ano, 5 anos, né? Mais que isso já é difícil, tá? Um plano de ações. Também daria outra palestra, esse aqui. Tá bom, professor, escolhi uma profissão e aí depois, se tudo mudar, a gente muda também, né, gente? A gente pode recalcular o caminho, recalcular a rota, pegar outra estrada. Lembra que a nossa trilha é não linear, né? Então a gente vai nesses caminhos e a gente vai buscando, né? Sempre se adaptar e vai inovando também. Então, por exemplo, Ana, alguém que chama Ana, era advogada, começou a se interessar e ver que as pessoas, quando procuravam ela como advogada, começavam a contar várias histórias e ela gostava de ouvir as pessoas. Ela se interessava pelas histórias da pessoa e queria ajudar a pessoa e dar conselho, etc. O que a Ana fez? Depois que era advogada, fez direito, foi lá, fez psicologia e hoje atua como psicóloga. Né, gente? Nada impede, tá bom? Atualizar-se dentro do seu caminho, né? Então, olha lá, psicólogos, nutricionistas hoje estão atendendo online, coisa que eles nem faziam. Criar um novo caminho, criar alguma coisa super nova, por exemplo, um aplicativo inovador. Então, né, gente, não adianta desesperar. Se tudo mudar, a gente muda também. Então, aqui para ir finalizando, tá, gente? Alguns pontos para a gente refletir, né? Ninguém tem certeza absoluta para fazer nenhuma escolha, gente. Todo mundo decide com medo, tá? Por quê? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se aquela nossa decisão é a melhor, mas a gente tem que encarar, né? Os interesses de todo mundo mudam ao longo da vida, né, gente? Eu sou prova viva disso, muita gente né? Chega num determinado ponto e fala, não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Vai atrás, planeja e muda. É importante planejar o caminho, mas é impossível planejar tudo. Então, lembra que tem lá, né, os sobe e desce. Não existe um único caminho certo, né, para todas as pessoas e nem às vezes para uma pessoa. A pessoa vai remodelando o caminho. E trabalhar não é tudo, né? A gente também tem que lembrar que a nossa vida ela é feita de outras áreas também. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem estudo, a gente tem o trabalho, a gente tem outras coisas também que fazem parte da nossa vida, tá? Aqui eu deixo para vocês uma dica de ferramenta para vocês fazerem depois, tá? Vou deixar salvo aqui o PDF com os professores. Isso aqui é legal, gente, de você fazer para explorar um pouco, né, do seu autoconhecimento, conhecer a si mesmo, certo? Então, assim, suas forças, ó, o que você faz de melhor, o que você faz bem, o que te torna diferente dos outros, né? Suas fraquezas, o que você pode melhorar, não faz tão bem, o que as outras pessoas dizem, quais são suas dificuldades.
As oportunidades do mercado, tá, gente? Aqui, ó. Aqui é do mercado. Oportunidades e ameaças é do lado de fora do mercado. O que tem no mercado que você pode explorar de oportunidade, tendências para os futuros, para o futuro, e as ameaças, né? O que pode ter aí no mercado que pode prejudicar aí o seu caminho, o seu desenvolvimento. Tá, gente? Análise SWOT pessoal. Talvez alguns já conheçam aí a análise SWOT para as empresas, né? Que você faz isso aí para as empresas, mas dá para fazer para nós também. E aqui, gente, eu deixo um link, né, que é do Instituto VI, é um instituto que eu sigo, eu aprendo muito, faço cursos lá. É um instituto de psicólogos que são especialistas em orientação profissional de carreira, e eles trabalham com várias ferramentas, e tem essa aqui, ó, que é só vocês usarem esse link, né, que é um questionário, você responde algumas perguntas, depois você contabiliza aqui, e ele vai dar uma resposta, e esse questionário, ele trabalha com o seu preparo para o futuro, né? Olha lá, estou preparado para o futuro do trabalho? E aí ele vai depois te dar uns indicativos aqui, se você respondeu mais A, ou mais B, ou mais C, né? Se você está preparado ou não, se você precisa de ajuda, etc. Tá? Fica aí para vocês fazerem depois. Gente, aqui eu deixei algumas referências de sites, tá? Blogs e fóruns, de sites de tecnologia que falam muito sobre futuro do trabalho, o futuro das profissões, mostram também parte muito de tecnologia para quem gosta, né, dessa área, pretende trabalhar com tecnologia. O Instituto VI, que eu peguei o questionário, e aqui tem o Guia do Estudante, que fala também de várias profissões que existem aqui no Brasil. Né, aqui, ó, lá, um site Olhar Digital também é legal, para quem gosta de tecnologia, né, traz as novidades aí da tecnologia no mundo, tá aqui embaixo o link, e o IT Fórum, ou IT Fórum, que também é um site que fala bastante de tecnologia, ó, cibersegurança, a parte de startups, né, que são aí o pessoal que está atuando com essas profissões já tecnológicas. Uma reflexão que eu coloquei aqui no finalzinho para vocês também, né? Cada vitória em nossa vida tem o tempo certo para acontecer. Nada é fácil, mas também nada é impossível. Essa frase é minha, tá, gente? Eu gosto muito de pensar assim, né? Não vai ser fácil? Não é fácil? Não, para ninguém, né? Mas também não é impossível. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Vou atrás e consigo. E essa frase do Martin Luther King, que eu gosto muito também, põe todos os trabalhos que eu faço, eu ponho essa frase dele, né? Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Tá? Então você vai enxergando lá aquelas metas intermediárias. Alcançou uma meta intermediária, legal, comemora, vai para a próxima, tá bom? A gente não precisa alcançar tudo de uma vez, é até bem complicado, né? A gente conseguir fazer isso. Tá, gente? Muito obrigada pela atenção, pela paciência. Deixei aqui o meu contato. Deixei aqui meu contato, tá? Janara.orienta, que é o meu Insta e o meu Face. Eu agradeço vocês.